do Senhor, amém? Motivo de alegria estar mais um dia na casa de Deus, onde a qual muitos queriam estar, mas não teve a oportunidade, porque os dias são maus e a gente sabe que o inimigo ele não está brincando de ser inimigo, ele sabe ser inimigo. Então, que eu e você devem estar sempre atento nas armadilhas de Satanás. Quando fica as minhas palavras, eu gostaria de compartilhar o texto que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 1, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, e ainda que Jesus mesmo não batizava mais discípulos, deixou a Judéia e foi para outra parte da Galiléia, que era necessário passar por Samaria, e foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse a Jesus: Dai-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse pois a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eu meditando nessa palavra há alguns dias, eu observei que naquela época o judeu não poderia se comunicar com os samaritanos. Então Jesus ele marca um encontro com essa mulher, e creio eu que Jesus, olhando para si, disse: é hoje que eu vou quebrar esse protocolo. Jesus ele arruma uma estratégia para marcar um encontro com essa samaritana. Naquela época existia um poço, onde ali o samaritano tinha costume de tirar água do poço para beber. Então, essa mulher teve 5 maridos. Então, essa mulher estava tão cansada da vida dela, da arte do pecado, que ela escolhia um horário específico para tirar água naquele poço. Naquela época, como de costume, o samaritano gostaria de tirar água ou de manhã cedo ou tarde da noite. Essa mulher olhou e disse: eu tenho que arrumar um horário em que ninguém esteja lá no poço, porque quando ela saía de casa dava nela vergonha por causa dos seus atos pecaminosos. Então essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela resolve ir de meio-dia. Imagina a mente daquela mulher dizendo: eu vou lá no poço de meio-dia, porque de meio-dia não tem ninguém lá para me atormentar. Então Jesus, calculando o horário específico que ia se encontrar com a mulher, ele disse: enquanto ela pensa que não tem ninguém lá, eu vou estar aqui. Então imagina aquela mulher caminhando em direção ao poço e dizendo: eita, não vai ter ninguém lá para zombar de mim. Quando ela se depara, está Jesus assentado na beira do poço. Então Jesus ele sabe o momento específico de marcar um encontro comigo e com você. Então, o interessante que eu achei é que Jesus ele não chega para a mulher de: mulher, bom dia, boa tarde ou boa noite. Ele diz: dá-me de beber, porque ele sabia que aquela mulher não ia dar de beber, porque ele era judeu e ela era samaritana. Aí ela olha para ele e diz: como sendo tu judeu, pede água a mim, eu samaritana. Então Jesus disse: se tu souber quem fala contigo, tu pediria água viva, eu te daria. Então Jesus ele calculou o horário que aquela mulher ia estar lá no poço.
assim é comigo e com você. Jesus sabe o momento certo de encontrar eu e você. Então, a Bíblia é linda e relata que essa mulher, ela teve 5 maridos e o que ela estava não era o dela. Então Jesus, ele olha e diz: vai chamar o teu marido? Aí ela diz: eu não tenho marido. Ele olha para ele e diz: disseste bem, porque o que tu tens não é teu. Então ela olha para ele e diz: como é que tu sabe? Então ele é profeta. Então Jesus, ele começa a ter um relacionamento com aquela mulher e mostra para ela que ele conhecia a vida dela. Então Jesus, ele está falando que mediante a situação que nós estamos passando, ele conhece os detalhes da nossa vida. Ainda que a gente tente se escapar, mas para onde a gente for, ele está nos vendo. Então Jesus, ele marcou um encontro com aquela mulher num horário que ela nunca imaginaria que ia se encontrar, de meio-dia. Então Jesus, ele quer marcar um encontro comigo e com você. Amém? Deus abençoe e eu agradeço a